Bom, falando um pouco sobre o que a gente comentou na última aula, utilizar média, medida e moda média, mediana e moda são formas de tu conseguir entender um conjunto de dados ou de informações que você tem, sem necessariamente ter que conhecer cada termo. Então, o exemplo da última aula, a gente pediu para todo mundo levantar a mão e a gente descobriu quem que tinha um bicho de estimação em casa, 2, 3 ou 4 ou mais. E a partir disso a gente ficou vendo que tem várias informações interessantes que a gente podia tirar disso. A maior parte das pessoas tinha 2 bichos de estimação, se eu não me engano, da última aula, e tinha pouca gente que não tinha, né? Tinha um estudante que ele tinha 16 bichos de estimação, que tinha por todos, né? E era um fato muito interessante, porque o que acontecia com as nossas medidas? A média, ela ficava a mesma coisa, a mediana e a moda ficavam a mesma coisa, e a média, ela mudava. Então, a gente estava introduzindo conceitos a gente estava mostrando como que esses conceitos mudam ou eles são voláteis a respeito da variedade que podia ter nos dados. Tá bom, então só fazendo uma revisão, né, em que é cada conceito, o que é a média? A gente tem um conjunto de dados, então, por exemplo, vocês têm notas de várias matérias, né? Tem uma matéria lá que vocês tiraram 7, tem outra matéria lá que vocês tiraram 8, 6 e 9. Daí vocês vão calcular sua média lá, para ver a média de todas as disciplinas. Daí como que vocês fazem a média? Vocês somam as notas das 4 matérias e dividem por 4. Por que por 4? Porque foram um número de matérias, né? Então isso dá 7,5, que é a nota média que vocês tiraram ao longo de todas as suas matérias. Esse exemplo ficou claro? Alguma dúvida? Tá, então isso que a gente chama de média. Então, o que ela faz? Bom, a gente soma e divide, né? E daí a gente geralmente usa quando tem dados bem distribuídos. E por que é isso de ser bem distribuído? Bom, se as notas, se em vez, tipo, de ter uma nota, essas notas aqui, por exemplo, uma das notas fosse 1, esse valor aqui ia dar 9, 9, 16, 9, 18, 24... 6. E, tipo, tudo bem, para a questão de cálculo da média ia ser esse valor mesmo. Mas ele não ia ser muito representativo em relação a qual que foi a nota mais frequente que vocês tiraram, né? Então, esse 6 não é nem muito próximo desses valores mais altos, nem muito próximo desse valor médio. Então, o que geralmente a gente faz quando tem um valor muito diferente dos outros valores? A gente usa a mediana. Então, o que é a mediana? Ao invés de a gente somar todos os valores e dividir, a gente organiza eles. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho os valores 3, 4, 5 e 100. Então, eu tenho 4 valores e um deles é muito maior que os outros valores, né? Se eu fizer a média desses 4 números aqui, vai ficar um número muito grande. Assim, ele vai ficar menor que 100, mas ainda ele vai ficar muito longe desses números. E, na verdade, vamos supor que o que eu quero é ter uma estimativa do valor que fica na metade entre esses dois números. Então, isso que a mediana me ajuda. Então, como que funciona? Esses números aqui já estão organizados, né? Vocês percebem que eles estão do menor ao maior valor. Então, eu tenho esses 4 números, de 3, 4, 5 e 100, ele já está do menor ao maior. E daí eu só quero saber os valores que estão no meio. Nesse caso aqui, quem que são os valores que estão no meio? São 4 e 5, certo? São os valores que estão no meio nesses 4 números aqui. Então, na verdade, quando a gente fala de mediana, a gente só tem interesse nos valores que estão bem no meio dos meus números ordenados. E daí a gente faz aqui, nesse caso, a gente faz a média desses dois valores, então 4 mais 5 sobre 2, que dá 4,5. Então, a gente sabe mais que o valor que está na metade desses 4 números é 4,5. Alguma dúvida até aqui? Pode falar. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então, eu pego os números, por isso que é medianos, no meio e faço a média dos dois. Isso. Então, pode ter... E daí tem 2 cenários. Tem esse cenário aqui, onde você tem que pegar os números do meio. Por que eu tenho que pegar nesse caso? Porque eu tenho uma quantidade par de números. Mas o que acontece se eu tivesse uma quantidade ímpar? Por exemplo, além do 100, eu tenho aqui 300. Aí, agora eu tenho 5 números e eu tenho um número... que a minha metade, na verdade, é o próprio 5. Porque daí eu tenho um número que tem 2 números para um lado e eu tenho 2 números para outro. E daí, nesse caso aqui,
Eu não preciso fazer essa continha que eu fiz, a minha mediana é 5. Mas qual que é a grande diferença? Pensando conceitualmente, qual que é a grande diferença entre trabalhar com mediana e trabalhar com média? Que na mediana, esses valores gigantescos aqui, pouco importam. O que importa são os valores que estão na metade dos meus números ordenados. E na média, esses valores muito grandes importam muito, porque se eu tenho, sei lá, eu vou fazer a média de salário das pessoas, e daí eu ganho R$1.000, o Lourenço ganha 1.200, e o Maurício ganha 20 mil reais, então a nossa média vai ficar muito alta. E daí não vai ser representativo para o que, por exemplo, o Lourenço e eu ganhamos. Mas se for a mediana desses 3 valores, aí a mediana vai ser meu salário, que são os R$1.200. Lembra, né, que a gente trouxe a ela sempre, mas tá gravada lá, no YouTube. Mas que a gente mostrou os dados de renda, né, no Brasil, que eu acho que exemplifica isso perfeitamente, porque a renda média no Brasil é R$3.500, e que é uma coisa assim, cara, não é muita gente que eu conheço que ganha R$3.500, né? Como pode ser a renda média essa, né? Porque no Brasil existem rendas astronomicamente altas, né? Coisa na casa dos R$1 milhão por mês, né? E que joga essa média bem para cima, né? Se a gente pega a mediana da renda, daí dá de R$1.500, se não me engano. Ou seja, a mediana já me diz melhor, né? Que metade dos brasileiros ganha menos do que 1.500, o que é bem plausível, e metade dos brasileiros ganha mais do que 1.500. Tá? Então, a renda, pensem sempre na renda do Brasil e esses 2 dados e como isso fala muito sobre a diferença de média e mediana. Né? A renda média do Brasil é R$3.500. Né? O que, enfim, pensem se vocês acham que vocês conhecem muita gente que ganha isso, né? Para ser a média. Isso, mas o que isso? É muito difícil, né? E daí a média dá a impressão falsa de que metade das pessoas ganham isso, mas não é isso que a média diz. Então, muito cuidado. E daí, a última métrica que a gente passou na última aula foi a moda, que é basicamente aquele valor que mais acontece ao longo dos números que você está analisando. Então, por exemplo, eu trouxe aqui 6 números, então tenho 1, tenho 3 vezes 2 e tenho 2 vezes 3. Daí muito fácil, porque o valor que mais recorrente é o 2, né? Então aqui nessa minha distribuição a minha moda é 2. Então, alguma dúvida sobre essa revisão dessa introdução estatística que a gente teve na última aula? Senão a gente vai então continuar o Lourenço vai continuar com o conteúdo. Não sei se tu quer fazer mais um comentário, Lolo. Não, sim. Na verdade, né, faltou pouca coisa. Mas, enfim, vamos. A gente só vai agora falar de um tipo de média específico, que inclusive está aí no segundo exercício já da lista, que é quando tem frequências envolvidas. Então, posso pagar aqui? Alguém tira a foto. A gente esqueceu de tirar foto na última aula. Eu posso tirar. Tira bem centralizadinho aí. Gente, se vocês notarem ali na lista de exercícios, o segundo exercício, tá? E é bem comum isso, mostra ali os dados de forma tabelada, tá? E mostra ali assim, nota, né? Ali, no caso, uma tabela de notas, né? Numa prova, pode ser. E número de alunos que tiraram aquela nota. Tá? Então, não é exatamente só somar e dividir, porque a gente tem que pensar o que a gente vai somar aqui, né? E por quanto a gente vai dividir, tá? Então, vamos falar disso ainda. Alguém não entendeu a informação da tabela? E daí eu possivelmente sei explicar, se alguém quiser. No exercício 2, vocês têm uma tabela com 2 colunas, a nota e o número da aluno. Daí a nota é o valor e o número da aluno e quantos alunos tiraram aquela nota. Então percebam que o que o Lourenço vai explicar agora é como partir dessa tabela e ir para aquelas métricas que a gente viu agora. Só que para isso tem que ficar muito claro o formato dessa tabela. Mas olha, cara, essas canetas. É bem isso, né? Elas escolhem, elas têm vontade própria.
A BIC estava funcionando. Ah, boa. Mas sabe o que é? Na verdade, eu já tinha reparado isso. E elas falam isso, na verdade, né? Você vai ler aqui. Que não dá pra deixar ela assim, entendeu? Não dá pra guardar ela assim. Tem que guardar ela assim, ó. Então, mas isso aqui fica deitado. Pois é, mas não dá pra guardar ela assim, tem que guardar assim. Coisa boa. Bom, gente, eu vou usar como exemplo aqui até, tá? Vamos já fazer junto esse exercício 2 aqui. Onde tem a nota aqui e número de alunos. Então aqui é 4, aqui é 2. Aqui é 5, aqui é 5. 6, 8, 7, 10, 8, 7 e 9, 3. Parecido, tá? Boa pergunta até. Depois a gente pode... Não é de boa pergunta, porque eu acho que não tem nessa lista nada que tenha... Mas na outra tinha, né? Esse coisa. É um exemplo, né? Tá. Mas vai ser exatamente igual, tá? O cálculo aqui. Aqui, gente, a gente tem 2 alunos que tiraram nota 4, 5 alunos que tiraram nota 5, 8 que tiraram 6, 10 que tiraram 7, 7 que tiraram 8 e 3 que tiraram 9, tá? Para calcular essa média aqui, olha, no fundo, não é diferente do que a gente já falou, tá? Que é somar tudo e dividir pelo total do que eu somei. Só que eu tenho agora 2 alunos que tiraram nota 4, tá? Então o que eu teria que fazer? Poderia ser 4 mais 4. Eu tenho 5 alunos que tiraram nota 5, eu teria que fazer mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. São 5 alunos que tiraram nota 5. Aí você percebe que na real vai ser uma mão, né? Eu vou ter que fazer 8 agora. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. 10. 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Só que, gente, o que é uma operação quando a gente tem soma repetida? Potência é multiplicação repetida, né? Soma repetida. Soma repetida é multiplicação, né? Então, 4 mais 4, né? Se eu somo 4 duas vezes, é a mesma coisa que fazer 2 vezes 4, né? Então, eu vou dizer aqui assim, ó. Vou não fazer desse jeito, vou fazer 2 vezes 4. Mais o 5 que eu somei 5 vezes, é 5 vezes 5, né? Vocês estão vendo que eu só vou multiplicar essa frequência, tá? Pelo o meu dado, que é a nota aqui. Então aqui 2 vezes 4, 5 vezes 5, 8 vezes 6, mais 10 vezes 7, mais 8 vezes 7 e mais 9 vezes 3. Agora a questão, por quanto eu divido? Vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque lembra que isso aqui eu condensei, né? Quantos são os meus dados, né? Lembra que se eu fosse escrever tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ia continuar, né? Ia dar vários dados. Porque aqui eu tenho que me ligar que o meu total de dados é a soma do número de alunos aqui, ó. Porque o total é o total de alunos, né, gente? Isso, então eu vou somar todas aquelas frequências ali, ó, que é 2, mais 5, mais 8, mais 10, mais 7 e mais 3. Tá, esse é o total de alunos, né? Se eu só somasse 6 aqui, é como se eu estivesse considerando que só fosse 6 alunos fazendo essa prova. Mas eu tenho tudo isso aqui, né? Eu tenho 3 que tiraram 9, 7 que tiraram 8. Então eu somo todos isso aqui e vai me dar o total de alunos, tá? E aí, vamos lá, né? 2 vezes 4 é 8, 5 vezes 5 é 25,
8 vezes 6 é... 35 aqui? Não. 48. Ah, embaixo, tá. 10 vezes 7 é 70. 8 vezes 7 é 56. 9 vezes 3 é 27. 35? Tu jura? Esse é o último. Essa lista. Boa, 35. Ah, boa dica, inclusive, gente. Quem quiser, o Duolingo, aquele aplicativo que a gente faz para aprender língua, né? Ele tem matemática agora também, tá? É de graça, se tu aguentar os anúncios, porque tem anúncio o tempo todo, mas... não é tão chato assim, né? É o anúncio dele mesmo, né? É o anúncio pedindo pra tu assinar o Duolingo. E dá pra fazer matemática lá, dá pra fazer vários, praticar assim as continhas e tal. É bem bom, tá? Principalmente se vocês têm dificuldade aqui nessas coisas mais básicas, tabuada, tá? É bem bom ali que ele dá vários exercícios, assim, que é um pouquinho mais divertido, vamos dizer assim, né? E aqui agora, alguém me ajuda. Fazer essa soma aqui. Calculadora? 254, 34. Tá. Então no final, só dividir agora 234 por 35. Essa eu vou fazer, né? Porque divisão é aquele pavor, mas não precisem se assustar, né? A gente vai lá, tenta sempre, né, gente? A gente está dividindo por um número que tem 2 dígitos. A gente tenta pegar os 2 primeiros dígitos só. Só que não dá. 23 é menor que 35. A gente sempre tem que pegar, o divisor precisa ser menor sempre que o meu dividendo aqui, né? Então eu vou ter que pegar o número inteiro, 234. E se eu não faço ideia, né? Pô, 35 vezes quanto vai chegar próximo de 234? Faz vezes... A dica que eu dou é assim, faz vezes 5, que é bem no meio, né? Entre 1 e 10, para tu ter uma ideia se está mais para cima ou mais para baixo, né? Então, fazendo 35 vezes 5... 5 vezes 5 é 25, sobe 2, 5 vezes 3 é 15, mais 2 é 17, ó, 175. Tá longe ainda. Se eu botar mais um 35 vai ser 210, não vai dar mais um, vai ser 6. Que aí 175, ó, mais 35, mais um 5 aqui dá 180, 180 mais 30 dá 210. Então, 6 vezes 35 é 210. Faço aqui, né? Para ver o resto. 4 e 2 e 0. Aí, quando eu cheguei aqui, né? Não tenho mais como dividir esse número por esse aqui. Vírgula aqui e um 0 aqui. Né? Que vai dar, de novo, 6. Vai sobrar 30. Vai sobrar 30. Depois que a gente botou a vírgula, um 0 de graça sempre aqui. Aí agora vai dar 8. Né? Que vai dar 350 menos 70, 280. E, gente, a gente pode continuar. Alguém faz a calculadora só até quanto que vai isso aqui? Mas, aliás, né, gente... 6,68 vai 57. Aqui é 78? Não, é. Ah, tá. Tem vários? Tem vários? Tá, então, ó, isso aqui é perfeito para até exemplificar. Gente, a gente vai lá nesse momento, né? A questão é sobre média, né? A gente vai lá, calcula a média que deu 6,68. Bom, a gente não precisa continuar, né? A gente olha as nossas respostas já agora nesse momento, né? Se na minha resposta tá lá 6,682 ou 6, e a outra resposta 6,8683. Bom, daí eu precisava fazer esse próximo dígito aqui para ver qual é a resposta, né? Mas dificilmente, assim, eu vou precisar fazer mais do que 2 ou 3 casas decimais. Vai ser tipo 7, 4 ou 6,7. Provavelmente, inclusive, no primeiro aqui tu já sabia a resposta, né? Se aqui tu já dá 6, alguma coisa,
quando tu vai ver nas respostas, já é o suficiente para tu responder. Porque uma resposta é 8, outra resposta é 9, outra resposta é 3, outra resposta é 2. Então, se já encontrou que é 6 alguma coisa, já responderia. Tá? Mas aqui, né, vou botar os 6 pontinhos aqui. Então, isso aqui dá aproximadamente, quando a gente usa aqui um tio aqui em cima, a gente quer dizer que é aproximado, né? Que não é exatamente igual, né? A 6,68 a média dessas notas aqui. Tá? Professor, por favor, dá um 7. Vamos deixar aqui. Boa dúvida? Não. Aqui não. Tá. Todo mundo já copiou? Queria copiar? Eu vou tirar uma. Tira. É. Agora eu vou mudar um pouco, ó. Porque para mostrar que é exatamente igual se for a tal da média ponderada, tá? Então. Foi? Então agora vamos mudar média, não com frequência, mas média ponderada, tá? Que inclusive todos nós, né, vamos ser sujeitos a ela. Porque tanto o Enem quanto o vestibular da URGS calculam a tua média de forma ponderada, tá? Porque agora, vou dizer assim, ó, tem... Vou até usar o exemplo do Enem, ó, são 5 provas no Enem, né? Tá? E aí a gente vai ter pesos diferentes, né? Para cada prova, tá? Então vou botar aqui ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação, né? E vou botar valores parecidos com os valores do Enem, né? Então vamos dizer que eu tirei em ciências humanas 650, em ciências da natureza 550, em matemática, né? Todo mundo aqui vai tirar 800. E em redação também 800, tá? E os pesos geralmente é 1, 2 ou 3, tá? No caso do Enem e do vestibular da URGS, que é assim, tu quer fazer psicologia, né? Curso da moda, né? Psicologia. A gente vai ter provavelmente, tá? Não tenho certeza, mas provavelmente peso 3 quase sempre é redação, tá? E ciências humanas, provavelmente. Né? Aí, provavelmente, ciência da natureza deve ter peso 2 e matemática peso 1. Tá? Vamos supor que é o curso, isso depende de cada curso, tá? Então aqui, se a gente quer calcular agora essa média aqui, que não é mais com frequência, mas vai ser, vocês vão ver, praticamente igual. Eu tenho pesos diferentes, que é como, gente, por isso que é quase igual, né? Que é como se eu estivesse contando aqui a minha redação, que tem peso 3, é como se eu estivesse contando ela 3 vezes. A minha prova de ciência da natureza, que tem peso 2, é como se eu estivesse contando ela 2 vezes. E a de matemática, que tem peso 1, é como se eu só estivesse contando uma vez. Então aqui a gente precisa multiplicar cada nota pelo seu peso. Mais 550 vezes 2, mais 800 vezes 1, e mais 800 vezes 3, tá? E agora aqui embaixo, ó, tem que tomar cuidado que nesse momento muita gente erra, tá? Porque assim, eu tenho 5 provas, né? Aliás, eu botei 4, né? Eu esqueci de uma, né? Tem peso. Linguagens, esqueci das linguagens, né? São 4 provas, tá? São 4 provas, tá? Então assim, vou dividir por 4, né? Se eu tô somando 4 provas e dividindo a minha média, divido por 4. Só que, gente, lembra que esse peso é como se eu estivesse considerando ela, né, 3 vezes aqui, 2 vezes aqui, 3 vezes aqui. Então, que nem lá quando a gente fez com as frequências, que a gente dividia pela soma das frequências, aqui a gente vai dividir pela soma dos pesos, tá? Porque se eu estou considerando as ciências humanas 3 vezes, então eu tenho que, como se tivesse 1 mais 1 mais 1 aqui, né? A ciência da natureza é 2 vezes, é 1 mais 1. A de matemática é só 1 e a de redação é 3.
Tá? Porque entende que por aqueles meus pesos ali é como se eu tivesse, na verdade, 9 provas. Né? Porque a redação eu tô considerando 3 vezes. Por isso que eu dividi por 10 ou quando a gente vai fazer para a nossa média. Sim. Isso aí. Tá? Geralmente não precisa calcular, né? Tem um site lá que tu bota as notas, aí eles calculam, né? Mas... O negócio da altura, onde a gente faz isso. Sim. A matemática é a mesma, né? Que nem a colega perguntou se era a mesma coisa que frequência. A matemática é a mesma. A diferença vai ser na aplicação que tu vai utilizar, né? Isso. Porque são 4 notas, né? Mas tu finge que na verdade são 10. Aqui a colega lá Nesse da calculadora já vai me ajudando aqui. Essas continhas eu consigo fazer de cabeça aqui, que é 1.100, mais 800, mais 800 vezes 3, que é 2.400. Então vai lá, soma 1.950, mais 1.100, mais 800, mais 2.400. Essa até é bem tranquila de fazer, né? Até podia fazer. 3.200. 6? Né? Não fazia nenhum sentido ser 3, né? Divisão vou fazer, né? Divisão não vou arregar aqui. 6.250 dividido por 9. Tá? Lembrando, então, pego o primeiro dígito só, mas não dá. Né? 6 é menor que 9. Então, vou lá, pego os 2 dígitos agora. Vou pegar 62, tá? E tem que multiplicar o 9 por algum número que dê o mais próximo possível. 6 vezes 6... vezes 7, 63, né? Então vai ser 6 aqui. Que dá 54. Lembrando, gente, a multiplicação por 9, ela é um pouco, talvez, difícil de fazer de cabeça, né? Mas tem uma forma que é tu multiplica por 10 e diminui daí, né? Por exemplo, eu quero fazer 6 vezes 9. Eu faço 6 vezes 10, que é 60. E aí eu diminuo 6. Né? Então faço 60 menos 6, 54. Então, 6 vezes 9. De 1 a 9, de 1 para baixo, de 1 a 9 para baixo. Tem essa manha da tabuada do 9 aí, né? Aqui vai dar 8, né? Aí depois que a gente pegou o resto aqui, te desce o próximo dígito. 85 vai ser vezes 9. Dá 81. Que é 81. Sobra 4. Sobra 4. Desce o 0. 40. 40 agora por 9 vai ser 4. 4 vezes 9, 32. 36. Ó, o que vai acontecer? Ó, vai sobrar 4 aqui, né? Beleza. Cheguei no final, bota uma vírgula aqui, 0 aqui. Os mesmos 40 que estava antes, né? Que a gente já disse que divide por 4. Então vai dar 4, vai dar 36, vai sobrar 4, vai dar 4, vai dar 36, vai sobrar 4. Né? Uma dízima periódica aqui. Isso, a dízima periódica, a gente chama, né? 694,444. Tá, então minhas notas aqui, nesse Enem onde não tem linguagens, minha nota seria 694, né? Vocês viram como... Por isso que eu falo, né, desde o começo do ano, gente. Porque se eu não me engano, tá, a redação ela é peso 3 para todos os cursos, tá? Vocês verem como tirar uma nota boa na redação, puxa tudo isso para cima, tá? Matemática aqui, né, eu botei 800, né, porque eu espero que vocês vão bem, mas vocês podem ir mal em matemática, vocês podem tirar 500, tá? Que não ia mudar muito aqui, tá? Porque essa nota de redação aqui vezes 3, que é 800, puxou muito para cima. Tá? Então, foco na redação, pelo amor de Deus. Tá? E a gente só tem que ter medo daqueles concorrentes para poder assim, de cada trabalho. Então. É assim que eu vou estar levando. Até porque, gente, a redação é mais fácil, né? Tipo assim, tu tirar 800 numa redação não é tão difícil assim. Tá? Não é. Mas dá pra melhorar. Então. Tá? E matemática, segundo importante, mais importante, lembrando,
Porque apesar do, talvez, o peso dela, para a maioria dos cursos ser baixo, ela é a prova que melhor, é mais fácil de pontuar. Tá? Uma coisa, cara, gente, que eu gostaria muito de ter tempo de passar aqui, mas, enfim, não dá tempo, né? Talvez num sábado aí, se alguém quiser, a gente pode explicar, que é como é calculado, né, essas médias, tanto do vestibular quanto do Enem, que é um lance muito interessante, estatística, né, que é onde ele calcula essa tua nota com relação à média, né? Então, se a média da prova de matemática do Enem, eles não divulgam esses valores, né, mas eu suponho, tá, que das 45 questões seja, tipo, 10, tá, a média, tá? Então é a partir dessa média que a tua nota vai ser calculada, né? Se tu acerta 15, que é o que eu sempre digo a vocês, que acertando 15 já tá ótimo, tá? Porque vocês vão estar acima da média, né? E a média no Enem é 500, tá? 500 pontos é a média, né? Então se a média for 10 acertos na prova de matemática, se tu acertar 10, vai tirar 500. E aí, além disso, tem uma coisa que eu vou falar agora, que é o desvio padrão, né? Então, cada desvio padrão que tu faz acima é 100 pontos a mais. Então, por exemplo, se o desvio padrão da prova de matemática é 5 acertos, então se tu faz 10, que é a média, mais 5, por exemplo, se tu faz 15 acertos, tu vai fazer 500 pontos da média mais 100 de um desvio padrão. Se tu faz 20 acertos, que é a média 10, mais 5, que são 2 desvios, tu vai fazer 700. E assim vai. Então, ela é usada sempre a média dos acertos total e a tua nota é posicionada com relação a isso. Tá? Bem interessante o meio de calcular isso. Tá? Isso, é isso que eu vou falar agora. Hã? Mesma coisa, eu vou falar agora. Certo? Até eu falei 10 e 5, mas com certeza o desvio padrão é menos que 5 e a média até deve ser menos que 10, porque teve um aluno algum ano aí que ele me falou que acertou 15 na prova de matemática e tirou mais de 600, tirou 650, uma coisa assim. Tá? Então, por isso que eu digo 15, gente, 15. São 45 questões, tá? Vai ter 15 que são fáceis. E essas tem que acertar. Tá? Tira foto alguém aí, por favor. Bom, falamos de média, né? Falamos de média com frequência, média ponderada. Tem uma outra aqui que eu só vou comentar com vocês, nem vou escrever no quadro, que é essa 3 aqui, tá? Quando tem os valores agrupados, tá? Que dá ali, 8 pessoas, né, ganham de 1.000 a 1.500, né? 12 pessoas ganham de 1.500 a 2.000, tá? Para fazer esse tipo de conta, a gente usa o valor médio ali daquela classe, né? Então tu pega assim, de 1.000 a 1.500, é como se tu usasse 1.250, que é exatamente no meio, como se aquelas 8 pessoas ganhassem 1.250, né? Tá? Então quando tem valores em classe, assim, como está nesse exercício 3, a gente pega o ponto médio da classe. Tá? Beleza. Aí desvio padrão, gente, eu ia mostrar o cálculo aqui, mas eu acho que nem é necessário, tá? Porque nunca caiu para ter que calcular o desvio padrão, tá? Mas já caiu de ter que saber o que é desvio padrão. E eu acho que isso que é importante. Tá? Aí no papelzinho que a gente passou, tem, né? Na folhinha que não é de exercício, mas essa folhinha aqui, né? Vocês vão ver que, para quem não estava aqui também, né, na semana retrasada a gente falou bastante da diferença entre o que é estatística inferencial, né? Que é aquela que a gente vê nas eleições, por exemplo, quando tem pesquisas de opinião, né? Que a gente pega uma amostra e a partir daqueles dados daquela amostra a gente deduz que aquilo representa o todo, né? Isso é estatística inferencial, infelizmente não cai isso no Enem, né? Acho que deveria cair. E o que cai é isso que a gente está vendo, que é a estatística descritiva, né? Quando a gente só pega um conjunto de dados e calcula alguma coisa sobre eles. Então tem as medidas de tendência central, que é isso que a gente falou, que é média, mediana e moda, né? Pelo nome diz, ele está me dizendo uma tendência central, né? Vocês viram que tem diferenças significativas entre média e mediana, né? E moda.
mas sempre tá me dizendo sobre um dado do meio, né? Aí, além disso, isso não é o suficiente para saber, né? Tudo que a gente precisa saber sobre os dados. A gente tem as medidas de dispersão. Medidas de dispersão, tá? São duas, mas é praticamente uma, né? A gente começa falando da variância. Tá? Vocês veem que tem ali, né, o cálculo, tá? Não se assustem com aquela fórmula, né? Com a fórmula ali daquela letra grega ali que significa somatório, tá? Aquele E gigante ali, né? É um somatório, quer dizer que a gente soma, né? Cada parcela daquela ali de I até 1 até N, né? Ou seja, do 1 até 2, 3, 4, 5, até onde estiver. Mas vocês vão ver que o principal aqui da variância, tá, gente? É que a gente vai pegar cada dado e subtrair da média. E a gente vai elevar ao quadrado isso, tá? E por que a gente vai elevar ao quadrado? Então vamos usar um exemplo até real aqui. Vou calcular porque eu acho que é mais fácil de mostrar. Vamos usar a idade, tá? Aí, peço desculpa para quem não quiser falar. Então eu quero pegar da senhora. 7,4. Então, temos o conjunto de dados aqui da idade, tá? Dona Meri, 74. Tua idade aqui na frente? 19. Tá? Deixa eu pegar... Tu? 20. Pô, achei que ia ter mais, cara. Jesus tem quanto? 28. Tá bom, já, também para facilitar os cálculos. Vocês olhando para isso, tá, gente? Vamos calcular a média primeiro, tá? Como calcular a média? Só somar, né? 74 com 19, com 20, com 28 e dividir por 4, que é o total de pessoas que eu peguei aqui, né? Por favor. Preciso... A gente acostumou rápido a estudantes para calcular. Que horas são? 8h16? 9h06. 141 dividido por 4. Faz aí para mim também, não perder muito tempo. 35,25. Ó, o que a gente falou? A gente calculou a média e deu 35,25. Então vocês pensem, faz muito sentido assim. Pô, tô pegando um grupo aqui, né, de vocês 4. A minha puxou, mas... E eu falo assim, a média de vocês é 35. Estranho, né? Pô, 3 de vocês tem menos do que 35, né? Só a Dona Meri tem mais de 35, tá? Então vocês veem como a média, isso que a gente falou, né? Ela puxa muito. Se a gente fosse fazer a mediana, né? Vocês veem que se eu fosse fazer a mediana, eu vou só ordenar os dados, lembrando que a gente tem que ordenar, né? 19, 20, 28 e 74. Eu tenho um número par de dados, né? Então eu vou pegar a média desses dois aqui, ó, entre 20 e 28, só somar e dividir por 2, que dá 24. Então a mediana, deixa eu botar aqui, ó, a mediana é 24, que já é bem melhor, né? Para esse conjunto de dados já é bem melhor, tá dizendo assim, bom, metade das pessoas aqui tem menos de 24 anos, né? Esses dois aqui tem menos de 24 anos e metade tem mais de 24 anos. Já é um dado bem melhor, né? Mas beleza, supondo que a gente não tenha, né, a mediana aqui, a gente só tem o dado da média, né? Agora a gente entra justamente nisso aqui. Vocês acham que esses dados vão ser muito dispersos ou pouco dispersos? Muito dispersos, né? Tem um dado lá de 74, outro de 19, então a distância deles é muito grande, né? Então, para calcular aqui a variância... E, professor, se no caso isso aí fosse para ser uma pesquisa, eu não estaria mostrando a realidade, porque se fossem ver aqui... Não... Exatamente. Algo muito interessante. A maioria não tem 35 anos. Exatamente. Nossa maioria. Da nossa amostra, ninguém tem 35 anos, né? Exatamente 35 ninguém tem. Ninguém
ninguém tem. E mais ainda, se tu segue estritamente a média... Então, se você dizer, olha, a maioria dos alunos do cursinho tem 35, pela média, tem 35. Não é verdade. Isso. O que você fala? Que são medidas para tu entender o comportamento do grupo, né? Mas elas falham quando tu vê indivíduo por indivíduo. Isso, porque a gente fala, a tendência central, é uma tendência central, né? Mas agora a gente vai, para analisar completamente os dados, a gente tem que analisar também as medidas de dispersão. A gente tem que saber se esses dados estão muito dispersos em torno dessa média ou pouco dispersos em torno dessa média, né? Quando a gente falar semana que vem dos gráficos, vocês vão ver que tem uma forma gráfica de mostrar isso muito interessante, tá? Que é o box plot, tá? O gráfico de box plot, tá? Muito usado na ciência por aí, tá? Então, como que a gente calcula a variância, tá? É um cálculo muito mão, gente, assim. Então, por isso que isso nunca caiu para calcular de verdade, tá? Se cair, vai ser uma coisa assim, tipo 4 dados, 3 dados, tá? Porque é o que tem que fazer, tem que pegar a gente tem que calcular primeiro a média, sempre a média primeiro, tá? Agora a gente vai pegar cada um dos dados individuais e subtrair da média. Então, menos 35, vou botar só 35 aqui para facilitar, tá? Finge que é 35 aqui. E vou elevar ao quadrado isso, já vou explicar o porquê. E vou somar mais 19, que é o próximo aqui, menos 35, ao quadrado. Mais 20, menos 35, ao quadrado. Mais 28, menos 35, ao quadrado. Tá? E vou dividir tudo. Aqui essa parte de baixo, gente, eu poderia dividir por 4, tá? Que é o total de dados, tá? Mas estatisticamente a gente faz essa correção que se chama, que é N-1 aqui embaixo. Se vocês forem ver na folhinha ali, tá N-1 embaixo. Ou seja, eu não vou dividir por 4, vou dividir por 3, tá? Isso é um motivo estritamente... porque se viu que se corrige melhor dividindo por 1 menos, tá? É meio que uma gambiarra, tá? Uma gambiarra matemática. Tá? Mas poderia ser dividido por 4 também, que faria sentido aqui se a gente dividisse por 4. Por que eu estou levando ao quadrado, gente, cada uma dessas diferenças? Porque vocês estão vendo que, como a minha média deu 35 e só a Dona Meri tem mais que 35, só essa subtração aqui vai dar positiva. Essas outras subtrações todas vão dar números negativos. Aí tu imagina se eu só faço, né, a média menos o dado menos a média, e aí dá um positivo ali, dá uns negativos, aí eu vou somar positivo e negativo, aí isso vai ficar negativo, aí vai dar uma variância negativa, o que não faz nenhum sentido. Então a gente eleva ao quadrado porque a gente torna, sempre que a gente eleva ao quadrado, qualquer número negativo em positivo. Tá? Então essa é uma forma de transformar o negativo em positivo para fazer sentido toda essa minha conta aqui. Tá? Vamos lá, daqui dá 69, 39, não? 39 ao quadrado, mais, aqui vai dar 16, menos 16 ao quadrado, mais menos 15 ao quadrado, e menos 7 ao quadrado. E agora, né, por favor, alguém me salva aí, porque... Vamos lá. E na verdade, pessoal, tem outro motivo pelo qual a gente faz essa meia quadrática. A pessoa, porque a gente poderia chegar e falar assim, tá, é negativo, mas coloca tudo positivo, porque a gente não quer que a dispersão de soma positivas com negativos. Mas o motivo também que a gente faça isso fazendo quadrático é que a gente faz que quando tem casos que a dispersão é muito grande, essa dispersão fica muito maior. Então, valores distantes, digamos assim, a gente fala que são mais bonitos, assim. Mas muito mal agora pra falar? Não. Não, pode falar, é isso. 39 ao quadrado é 1.529. Tá. Pode ser isso. 256, 15 é 225 e 7 é 49. Essa não precisa. Então agora soma isso para nós aqui. 1.521 mais 256 mais 225 mais 49 e divide por 3.
Aliás, vocês notem que o símbolo de variância, gente, é isso mesmo, tá? É um S ao quadrado. Tá? Eu já vou explicar o porquê também. Vai dar 683,6. Aí de baixo, 683? Ah, não, tu já dividiu, né? Ah, tá. Não, tudo bem. Tá, 683, tá? Beleza. Vocês veem que esse dado já é estranho, né? A gente tá falando de média de idade, tá? Deu 35, nossa média, e a variância 683, tá? E tem mais. Como a gente pegou e elevou ao quadrado esses valores, o que é a unidade que a gente estava trabalhando aqui? De anos, né? Então isso aqui é 35 anos. Se a gente pegou agora os anos e elevou ao quadrado, isso aqui essa variância é anos ao quadrado. O que não faz nenhum sentido falar de anos ao quadrado, tá? Com esse número a gente não consegue voltar para os números iniciais, né? Ó, a gente está 20 anos, 74 anos. O que tem 600, imagina, 683 de variância. Tipo, muito difícil de interpretar. Exatamente. E aí que entra o desvio padrão, tá, gente? O desvio padrão é simplesmente uma forma de corrigir isso. E como a gente teve que levar ao quadrado aqui para poder fazer o cálculo, e aí a gente, né, acaba tendo um número que ele por si só também já é nada a ver, e a unidade é nada a ver, então agora a gente corrige isso. Como? Se a gente levou ao quadrado, o que a gente faz agora para voltar atrás? Isso aí. Então, o dp, tá? É a raiz quadrada da variância, tá? Então aqui o desvio padrão é a raiz quadrada de 683. Hã? Olha aí, agora foi bonitinho. 26 anos é o meu desvio padrão desse conjunto de dados, tá? Uma coisa que faz sentido, né? Então vocês notem que, então voltando aqui, ó, a média é 35 e o desvio padrão é 26. Agora a gente tem tudo que a gente precisa para analisar esse conjunto de dados. Agora a gente sabe que, 35 para uma média e o desvio padrão ser quase a média, que é 26, quer dizer que é um conjunto de dados muito disperso, né? E a desvio padrão, então, tem essa interpretação de o quanto, em média, os dados desviam da média. Tá? Então, em média, 26 anos para mais ou para menos. Tá? É claro, né? Também 35 menos 26 vai dar 9, né? Ninguém tem 9 anos, né? Você vê que é uma... Tá, gente? Então, mas como eu falei, não precisa calcular isso geralmente, tá? Sim, em teoria eles podem cobrar, tá? Porque isso é matéria do ensino médio, tá? Então, em teoria pode cair um cálculo de desvio padrão e variância. Eu acho que pelo bom senso, né, que eu espero que quem faça a prova ainda tenha, se cair, vai ser assim, né? 4 dados. Vocês viram que foi 4 dados, já foi difícil, né? A gente usou calculadora. Se a gente não tivesse usado, a gente tinha ficado aqui 5 minutos, no mínimo, tá? Fazendo essa questão, tá? Se tu fosse fazer no papel, né? Então, mas o que já caiu, que é importante, é entender o conceito. Então, se não me engano, a questão que caiu só uma vez também, tá? Não foi muito, mas foi recente, assim, foi 2023, talvez, ou 2022, que caiu um gráfico, assim, e aí mostrava os dados, mostrava a média, né? Aí, eu acho que era 2 gráficos de comparar, e aí um deles mostrava justamente os dados bem distantes um dos outros, e no outro gráfico os dados todos mais aglomeradinhos, né? E eram umas coisas de dizer, assim... 3 afirmativas, né, qual que estava certo. Aí uma delas, tal gráfico tem um desvio padrão menor que outro gráfico. Aí, entendeu? Tu tinha que entender esse conceito. Um conceito, assim, o desvio padrão ele me diz quanto que os dados que criaram aquela média são diferentes uns dos outros. Isto.